Bem, nós vimos que o estudo da dinâmica, a gente começou pela lei da inércia, a gente definiu referenciais inerciais, que são referenciais de partículas livres, que nesses referenciais outras partículas livres se movimentam com velocidade constante, e a gente viu que existe uma lei de conservação, existe um momento linear e uma lei de conservação do momento linear, que não importa qual seja a natureza da interação, essa interação vai ser de tal maneira que o momento linear do sistema, onde ela está acontecendo, o sistema, ele vai se conservar durante todos os instantes. Bem, isso é muito interessante, mas a questão que resta é como é que eu posso prever a evolução de um sistema, como é que eu posso saber como ele vai evoluir a partir do conhecimento da interação entre as partículas e do estado inicial daquele corpo, certo? Bem, para a gente chegar a para a gente responder essa pergunta, a gente precisa explorar um pouquinho mais essa lei de conservação do momento linear. Na verdade, a gente pode extrair a segunda e a terceira lei do movimento a partir da conservação do momento linear. Essa é uma abordagem, né? Nesse sentido, essa segunda e terceira lei seriam só consequências da conservação do momento linear. É uma abordagem, não digo que seja a mais verdadeira, a melhor. Aliás, acho que nem é uma questão relevante dizer que se essa é a melhor abordagem ou se, pelo contrário, a gente poderia assumir que a segunda e a terceira lei são leis do movimento, certo? Enfim, são leis que não dá para derivar a partir de nada e a partir daí tirar como consequência a conservação do momento linear. Tá? Mas vamos assumir esse caminho que a gente já começou a trilhar. A gente vai assumir que a conservação do momento linear ela é válida, né? E que a gente pode extrair algumas leis do movimento a partir daí, tá certo? Então vamos considerar a interação entre duas partículas, tá? Mais uma vez, não vamos especificar qual tipo de interação, mas a gente sabe que em qualquer tipo de interação entre duas partículas, a variação do momento de uma delas é igual a menos a variação do momento da outra partícula. Tá? Se eu pego isso durante um intervalo de tempo finito, né? Sei lá, de um tempo t para um tempo t', eu posso dividir essa equação pela variação do tempo. Né? Então, eu tenho ΔP1 dividido por ΔT e ΔP2 dividido por ΔT. Aqui eu tenho, então, a taxa de variação do momento com relação ao tempo. Isso aqui eu poderia pensar como um fluxo de momento. Né? É a taxa com que o momento da partícula está variando. Tá, isso aqui é uma taxa média, né? Porque já que esse tempo é um tempo macroscópico, um tempo finito, vamos dizer assim, então é uma taxa média. Eu poderia ter uma interação que tem uma variação do momento mais rápida em um intervalo de tempo menor e depois maior. Por exemplo, em uma colisão, né? Em uma colisão entre duas partículas, a transferência de momento acontece no instante em que as duas se encontram, bem rápido, né? Mas numa interação gravitacional, por exemplo, em que duas partículas, ou melhor, uma elétrica, vamos dizer, interação elétrica, em que duas partículas elas se repelem durante a sua trajetória, essa transferência de momento vai levar um determinado tempo, tá? Mas a gente vamos extrair o limite dessa relação, vamos extrair o limite para o tempo tendendo a zero, certo? Quando a gente toma o tempo tendendo a zero, a gente tem então a taxa de variação instantânea, a taxa de variação do momento da partícula com relação ao tempo. Então a taxa com que de variação do momento de uma partícula é igual a menos a taxa de variação do momento da outra partícula. Então a pergunta que a gente quer responder é, olha, a gente tem duas partículas com momentos iniciais bem definidos, velocidade e massa, né? Eu quero saber quais vão ser os momentos aliás, qual a massa e velocidade delas depois da interação entre elas. Tá, para a gente responder isso, a gente vai precisar de uma definição que aqui entra como definição, mas é a segunda lei de Newton, que a gente pode definir a força como a variação do momento com relação ao tempo. A variação, em uma interação, a força, o vetor força, então, é a taxa de variação do momento com relação ao tempo.
Isso aqui pode ser entendido como uma definição ou como uma lei. Se eu assumo a conservação do momento linear como uma lei, então essa daqui seria uma consequência direta, seria uma definição. Se pelo contrário eu assumo que essa é uma lei, né? É uma lei da natureza, eu posso então deduzir a conservação do momento como uma consequência. Tá? Isso aqui não vai ser relevante para a gente. Bem, se eu aplico essa definição aqui, nessa equação aqui de cima, eu vou descobrir que a variação do momento 1 vai ser a força atuante sobre 1 e a variação do momento 2 vai ser a força atuante sobre 2. Daí eu chego a essa relação entre as duas forças que estão atuando nas duas partículas. Olha, a força na partícula 1 é igual a menos a força na partícula 2. Essa aqui não é nada mais do que a terceira lei de Newton. Então a gente tem a segunda e a terceira lei. A terceira lei me diz que em uma interação, as forças que atuam sobre as duas partículas, elas têm a mesma intensidade e sentidos opostos. Por isso vem esse sinal negativo, que é para indicar que são sentidos opostos. Então, no caso de uma interação, então, eu teria forças com o mesmo sentido, com a mesma direção, sentidos opostos e a mesma intensidade. Então, vou chamar aqui a intensidade que é F e aqui é F também. E eu teria essa situação. Tá bom, mas em que situação isso aqui vai ser útil? Essas equações ainda são muito gerais, né? Essa aqui da força e da terceira lei de Newton. Essa lei aqui também é conhecida como ação e reação. A lei da ação e reação. E a segunda lei também pode ser conhecida como lei da força, porque no final das contas ela me dá a relação entre a força e o momento linear, tá certo? Tá, essas relações elas vão ser úteis quando, aliás, a segunda lei ela vai ser útil quando eu conhecer como a interação se comporta, certo? Quando eu conhecer qual é a forma funcional da interação. Por exemplo, existem interações de contato, né? Quando eu souber que em uma interação de contato, as duas partículas só interagem quando elas têm contato uma com a outra. Eu tenho interação gravitacional. A interação gravitacional, a força gravitacional, ela vai depender das duas massas e da distância entre as massas. Então, eu já tenho uma expressão que depende da distância entre as duas massas. Tá? Então, ela vai ser útil somente quando eu conhecer o tipo, cada uma das forças que estão atuando, né? Cada uma das forças que estão atuando naquele sistema. Tá, agora quando eu tenho aqui, até agora a gente considerou simplesmente duas partículas interagindo, né? Mas só que eu posso ter um sistema com mais de duas partículas, com muitas partículas, cada uma interagindo uma com a outra, com interações do tipo diferentes, né? Posso ter interação gravitacional, interação de contato, interação elétrica, tudo no mesmo sistema. Quando eu tenho várias partículas, então a força atuante em cada uma delas vai ser a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre ela. Então, imagina aqui, eu tenho a partícula 1, então a força em 1 devido à partícula 2, mais a força em 1 devido à partícula 3, mais a força em 1 devido à partícula 4, e assim eu somo todas as forças. Nesse caso, então, a gente tem que a força... A segunda lei de Newton não vai ser uma segunda lei de Newton para cada uma das forças em específico, ela vai ser a segunda lei para a resultante de forças. Na verdade, a variação do momento dessa partícula ela vai ser dada pela variação de momento proporcionada por uma força, por outra força e pela soma de todas essas forças. Então a gente define algo que se chama resultante de forças. Então, eu vou fazer a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre essa partícula. Essa soma vetorial vai me dar a resultante das forças. Essa resultante de forças que vai proporcionar a variação do momento. Então, se por exemplo eu tenho
um cabo de guerra, né, que eu tenho duas forças, cada uma em um sentido, vamos dizer que eu tenho 10 newtons para o lado esquerdo e 10 newtons para o lado direito, então a soma vetorial vai dar igual a zero, então eu não tenho nenhuma variação do momento dessa partícula, tá certo? Não tenho variação de momento dessa partícula. A forma mais usual da segunda lei de Newton não é em termos do momento. Na verdade, a gente pode desenvolver essa derivada aqui. Olha só, eu tenho a derivada do momento com relação ao tempo. Só que o momento é massa vezes velocidade, então tem que derivar a massa vezes a velocidade. A gente está assumindo que a massa da partícula ela é constante, tá? Então vamos passar ela para fora. Então fica a derivada da velocidade com relação ao tempo. A derivada da velocidade com relação ao tempo é a própria aceleração. Então eu sei que a taxa de variação do momento com relação ao tempo é a massa da partícula vezes a aceleração dela. Ou seja, a segunda lei de Newton ela pode ser escrita como a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Isso deixa evidente que o efeito dinâmico de aplicar uma força sobre um corpo, sobre uma partícula, é acelerar essa partícula. O efeito dinâmico é acelerar essa partícula. Então, a força está diretamente ligada à aceleração. Diretamente ligada à aceleração. Então, por exemplo, na queda livre, tem um corpo que está parado, velocidade inicial, o peso atuando sobre esse corpo, puxando ele para baixo. Essa força-peso, ela vai atuar através da aceleração. Ela vai, como consequência dela, eu vou ter uma aceleração da gravidade atuando sobre esse corpo. Então, a força não é diretamente proporcional, por exemplo, à velocidade. Ela é diretamente proporcional à aceleração. E a partir da aceleração a gente consegue determinar, numa situação ou outra, a velocidade. Isso nem sempre foi muito claro. Isso nem sempre foi muito claro. Mais uma vez, por conta do atrito, né? Pensa no atrito dinâmico, assim, que para você manter um corpo em movimento, empurrando ele sobre uma superfície rugosa, você tem que estar atuando, você tem que empurrar ele com determinada força. Para você empurrar ele com uma velocidade maior, você vai ter que aplicar uma força maior. Então poderia dar a impressão de que a força é proporcional à velocidade. Acontece que isso aqui é uma situação específica que a gente está desprezando a força de atrito que está atuando sobre esse corpo. Se a gente levar em consideração a força de atrito, que é contrária ao movimento, aí então a gente vai observar que a força é proporcional, na verdade, à aceleração. Importante mencionar qual é a unidade de medida da força. Ora, pela expressão da segunda lei, a unidade da força vai ser a unidade de massa, né? Vai ser a unidade de massa vezes a unidade de aceleração. A unidade de massa vezes a unidade de aceleração é a unidade de comprimento dividido pelo tempo ao quadrado. Então, no sistema internacional, a unidade de força ela é dada, a unidade de massa é o quilograma, isso aqui colocando no SI, tá? No sistema internacional. Unidade de comprimento é o metro e unidade de tempo é o segundo. Então vai ficar quilograma metro por segundo ao quadrado. Então essa é a unidade de força. Essa unidade ela é muito importante para a gente, então a gente define um nome para ela, que é o famoso Newton. Então a força ela pode ser medida em newtons. Mais uma vez, a força ela é uma grandeza vetorial, então ela vai depender da orientação. O que é bastante evidente, né? Se você a orientação, o movimento consequente de uma interação, ele depende da orientação em que a força devido a essa interação ela é aplicada. Então, se eu empurro um objeto para um lado ou para o outro, ele vai se mover para um lado ou para o outro, vai ser acelerado para um lado ou para o outro. Tá? Então, a gente utiliza regras vetoriais então, para obter a força resultante. Tá, mas ainda assim, como é que essa expressão
força resultante igual a massa vezes a aceleração, ela pode ser útil para a gente determinar o movimento de um corpo. Bem, vamos pensar mais uma vez o caso mais simples de duas partículas interagindo, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho a partícula 1 e a partícula 2. Tá? Eu tenho a posição R1 e a posição R2. Eu vou definir o vetor R12 como o vetor que vai de 2 até 1. R1 menos R2, tá? Ou seja, é o vetor que liga uma partícula à outra. O módulo dele é a distância entre essas duas partículas. Boa parte das forças da natureza, elas dependem da distância entre os dois interagentes. Quanto maior a distância entre esses interagentes, menor a força. Isso acontece, por exemplo, para a força elétrica e para a força gravitacional. Quanto maior a distância, menor a força. Então, nesses casos, a gente pode determinar uma lei para essa força em específico. Aqui eu escrevi, por exemplo, olha, a força gravitacional, ela depende da distância entre as duas partículas. Quanto maior a distância, menor a força, tá? Então a força na partícula 1, nessa partícula 1, devido à partícula 2, vamos considerar um caso desse, seria uma força que depende da distância entre as duas partículas, tá? E pela segunda lei, essa força que atua sobre a partícula 1 vai determinar a aceleração da partícula 1. Eu vou ter uma equação semelhante para a partícula 2 também, né? A partícula 2, a força sobre ela devido à partícula 1 vai ser uma força, né, que vai ser devido ao vetor distância entre as duas partículas. Entre o vetor que vai da partícula 1 até a partícula 2. Tá? Aqui ganha um sinal porque agora eu estou considerando a partícula 2, tá? Então é o contrário. E isso daqui vai determinar a aceleração da partícula 2. Só que se a gente se recordar que a aceleração, né, que a aceleração de qualquer... a grandeza cinemática, a aceleração, é a derivada da velocidade com relação ao tempo, e que a velocidade, por sua vez, é a derivada da posição, então a gente chega à conclusão que a aceleração é a derivada da posição com relação ao tempo. Ou seja, então, a força entre a partícula 1 e 2, a força atuante sobre 1, vai determinar a derivada segunda da posição da partícula 1. E a força resultante sobre a partícula 2, que depende agora da distância entre as duas partículas, ela vai determinar a aceleração da partícula 2. Ela vai determinar a aceleração da partícula 2. Bem, essas duas equações aqui são duas equações acopladas. Aqui, essa equação depende de R1 e depende de R2, que por sua vez a gente não conhece. E essa segunda aqui também depende de R1 e de R2, que a gente também não conhece. Então, é um sistema de equações diferenciais que não é fácil de resolver, não é simples. Imagina, são duas partículas, vamos dizer, com massas, a gente pode ter massas até mesmo iguais, né? Interagindo, e eu quero determinar como elas vão se propagar, como elas vão evoluir. Mas existem algumas situações em que a gente pode resolver a segunda lei de Newton. Assim, em geral, é um pouco complicado. Uma situação bem simples que a gente consegue resolver é quando uma das partículas tem a massa muito maior do que a outra. De maneira que a gente já sabe de antemão que ela vai ficar praticamente parada. Por exemplo, a interação gravitacional, aliás, a interação que determina a força-peso, entre qualquer corpo da superfície da Terra e a Terra. A Terra, ela tem a força gravitacional, ela é uma força de atração entre duas massas, de maneira que essa força, ela tende a atrair as duas massas, certo? E pela terceira lei de Newton, eu sei que se a Terra me puxa para baixo, eu estou puxando a Terra para cima. Só que a inércia da Terra é tão grande que ela praticamente fica parada. Então essa é uma situação em que eu sei que a Terra não vai ser acelerada, ela não vai se mover devido à minha presença. Então nesse caso,
eu posso resolver o meu problema colocando um referencial na Terra, dizendo que a Terra vai ficar parada, então eu vou colocar um referencial nela. Eu não preciso mais me preocupar com a posição, com a evolução dela. Eu sei que a derivada, que a velocidade da Terra é igual a zero e que a aceleração da Terra é igual a zero. Então eu fico somente com uma das equações. Ou seja, a força resultante sobre qualquer corpo na superfície da Terra, por exemplo, vai ser igual à massa daquele corpo vezes a aceleração. Só que agora a posição do corpo não é mais a posição do corpo com relação ao outro corpo que também está se movendo. Vai ser a posição com relação a uma origem fixa. Vai ser a posição com relação à origem fixa. O problema anterior é que, bem, eu tinha que saber qual era a posição do corpo 1 com relação ao corpo 2, mas o corpo 2 ele também se move. Agora o corpo 2 está parado, então eu tenho uma equação muito mais simples de resolver. Então aqui, se eu tenho a forma funcional da força em termos da distância, como na força gravitacional, aliás, vamos até pegar força gravitacional, por exemplo. Aqui é R ao quadrado, tá? Se eu sei essa forma funcional, agora eu tenho uma equação que depende somente de R, tá? É uma função de R de t. E existem técnicas para a gente calcular a posição em função do tempo somente para essa equação. Agora a gente tem uma única equação, a gente simplificou o nosso problema, que a gente tinha duas equações para uma só. Então, nesse tipo de sistema em que um dos corpos interagentes é muito mais pesado que o outro, tem uma massa muito maior, a segunda lei de Newton, né, a força igual a massa vezes a aceleração, é uma relação muito útil para a gente determinar o movimento, tá? Isso aqui ainda está muito geral, então vamos pegar um caso específico simples que a gente aplica uma coisa que a gente já viu, inclusive. Vamos pegar aqui como exemplo a queda livre de um corpo. Então você tem a força-peso atuando, vertical para baixo, vamos dizer que o corpo está com velocidade inicial V0 aqui, tá? Pode ser para cima, para baixo, enfim. A gente estabelece um sistema de referência, um vertical para cima y, tá? A posição inicial é dada aqui, y0. Tá, a força resultante que está atuando sobre esse corpo é somente a força-peso, a gente está assumindo que não tem resistência do ar. A força-peso ele vai ser dado pelo módulo da força-peso, como ele está para baixo, então vai ganhar um sinal, vai ficar direção menos J, né? Menos P, direção J. Agora olhando somente a segunda lei de Newton, né? Pegando a segunda lei de Newton, olhando somente para o módulo dela, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Olhando para o módulo não, né? Na verdade aqui que eu estou fazendo é o seguinte. Deixa eu pegar um espaço aqui em cima. Na verdade, a gente pega a equação vetorial, F igual a massa vezes a aceleração. E aqui eu estou escrevendo que essa força resultante é igual a menos P na direção J, que é igual a massa, e a aceleração vai ser a derivada segunda de y com relação ao tempo, tá? Essa é a aceleração, na direção J, tá? Só que agora eu tenho os versores, eu posso sumir com esses dois versores aqui e ter uma equação escalar. E daí que vem o menos P, que é menos m vezes g, e aqui é massa vezes derivada segunda de y com relação ao tempo. As massas, eu vou sumir com elas, então a derivada segunda da posição com relação ao tempo é igual a menos a gravidade. Mas uma outra forma também de escrever é que, ao invés de ter a derivada segunda da posição, isso aqui na verdade é a derivada da velocidade, né? A aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então, a derivada da velocidade com relação ao tempo é igual a menos g. Eu vou integrar essa equação, então a integral de dv é igual a menos g integral de dt, que eu fiz. Não vou dizer que eu passei o dt para lá, mas eu integrando os dois lados, aqui eu vou ter velocidade final menos inicial, aqui eu estou integrando um tempo inicial com um tempo final, certo? Velocidade final menos velocidade inicial.
a integral de dt é igual a t. Então fica menos g vezes t. Ou seja, a velocidade é a velocidade final igual a velocidade inicial menos g vezes t. Ou seja, eu determinei uma forma funcional para a velocidade em função do tempo. Eu consegui determinar qual vai ser a velocidade do corpo em função do tempo partindo das forças atuantes e da velocidade inicial. Eu posso repetir esse procedimento agora para acelerar, para a posição, lembrando que a velocidade é igual à taxa de variação da posição com relação ao tempo. Então, v é igual a dy dt. Integrando essa expressão, eu tenho então que a variação de y final menos inicial, é igual à integral. Agora, na velocidade, eu ponho a expressão que eu obtive para a velocidade inicial menos g vezes t. Tá, a integral de V0 é uma constante, né? Então, a integral desse primeiro termo aqui, V0, vai dar t. Esse outro aqui, como tem t, lembrando lá da integral de... Vou colocar aqui em cima, lembrando lá das regras de integração, né? Só tem integral de x elevado a n dx, isso aqui vai dar x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Aqui no meu caso é como se eu tivesse n igual a 1, né? Então, t elevado a 1 vai dar t elevado ao quadrado, 1 mais 1 é 2, dividido por 2. Então, apareceu t ao quadrado dividido por 2. E a constante repete. Tá, então, y de t é igual a y0 mais a0t menos g, t ao quadrado sobre 2. Que é exatamente aquilo que a gente já tinha estudado lá em cinemática, né? Numa queda livre, no movimento vertical, devido à aceleração constante, a gente tem um movimento uniformemente variado, e então a gente tem que a velocidade tem uma dependência linear com o tempo e a posição tem uma dependência quadrática com o tempo. Mas o que é importante aqui? O importante aqui para a gente é que a gente, partindo da posição inicial, da velocidade inicial e da força atuante, a gente conseguiu determinar toda a cinemática, todo o movimento do corpo. A gente conseguiu determinar todo o movimento do corpo. Isso, de maneira geral, a gente pode fazer. Então, se a gente conhecer a posição inicial, a velocidade inicial, a massa do corpo, aliás, esqueci de mencionar isso, né? A gente também conhece a massa do corpo. E a força, e todas as forças que estão atuando sobre ele, ou seja, todas as interações. Então, formalmente, eu digo formalmente porque a gente pode ter problemas matemáticos para fazer esse cálculo, mas a gente pode determinar qual é a velocidade em função do tempo e qual é a posição em função do tempo. Então, a partir das interações e das condições iniciais, a gente consegue determinar como é que uma determinada partícula vai se mover. Qual é o procedimento? A gente tem a primeira lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Eu resolvo essa equação para a aceleração e obtenho a aceleração do corpo, certo? E antes disso, eu tenho que ter calculado, vamos colocar como primeiro passo, a força resultante é igual à soma de todas as forças que estão atuando sobre o corpo, né? Então, esse aqui, na verdade, é o primeiro passo. O segundo passo, então, é obter a aceleração. Obtendo a aceleração, eu posso obter a velocidade integrando a aceleração. Então, a velocidade em função do tempo é a integral da aceleração. Uma vez que eu tenho a velocidade em função do tempo, eu posso obter a posição em função do tempo integrando a velocidade. Tá? Então, esse é o procedimento básico. Então, se a gente olhar que a gente fez isso daqui, a força resultante é a força-peso, a gente calculou. A gente obteve a aceleração, né? Aceleração, através da segunda lei de Newton. Depois, a gente integrou a aceleração para obter a velocidade. Aí, então, a gente, com a velocidade, a gente integrou mais uma vez para obter a posição. A gente integrou mais uma vez para obter a posição, é isso que a gente tem aqui. Então, é esse o procedimento. Tá, de agora por diante, a gente vai estudar alguns casos específicos, a gente vai ver alguns tipos de força. E nós vamos aplicar as 3 leis do movimento para explorar, então, para explorar esses sistemas. Então, a gente vai estudar
a evolução de alguns sistemas físicos que é permitido devido às interações, devido às interações entre, aliás, devido às leis do movimento. As leis do movimento nos permitem, através do estudo das interações, determinar como os sistemas vão evoluir e prever o que vai acontecer com eles. É isso.